Olá, sejam todos muito bem-vindos à Associação Centro Espírita Amor e Instrução. Para mais uma palestra, daremos início com uma oração que visa estabelecermos maior sintonia com a espiritualidade superior. Sendo assim, nós rogamos a Jesus que possa estar aqui conosco nesse momento e nos auxiliar para que venhamos a retransmitir tudo aquilo que através da sua misericórdia nos foi concedido para a nossa própria melhoria. Pedimos também aos espíritos benfeitores que atuam em nome do Cristo perante a humanidade, que possam estar conosco e realizar a proteção do ambiente, criando as barreiras vibracionais necessárias contra os pensamentos que porventura queiram se imiscuir e alterar o intuito que queremos retransmitir, que é o Evangelho do Cristo. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade antecipadamente e que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, então, o tema de hoje, o jugo leve, que o Cristo traz para nós. E nós vamos tentar, então, sob a ótica da doutrina espírita, entender o que Jesus quis dizer com o jugo leve. Em primeiro lugar, veremos o que é esse jugo, né, e o que seria então essa leveza que o Cristo quer dizer. Bom, o tema de hoje então, ele se encontra no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, particularmente no capítulo 6º, O Cristo Consolador. E o Evangelho segundo o Espiritismo, para aqueles que porventura não conheçam, ele faz parte do que nós chamamos no Espiritismo de codificação espírita, ou seja, 5 obras básicas e fundamentais que são o alicerce da doutrina espírita. Os fenômenos espirituais sempre existiram em todas as épocas da humanidade, porque a mediunidade, assim como as leis morais, elas sempre existiram. A diferença é que ela se tornou uma ciência, ou seja, ela se tornou um conhecimento a partir do momento em que houve então a reunião dessas informações que foram colocadas no formato de um livro, de livros, né? E quem realizou, quem esteve incumbido de fazer esse trabalho, foi um encarnado de nome Allan Kardec, que na França, então, efetuou esse trabalho, né? Allan Kardec, que foi um cientista, um pedagogo, né, conhecedor de muitas línguas, então ele realizou justamente essa compilação, né, esse agrupamento das informações que vinham da espiritualidade através dos médiuns e que então, conforme ele utilizava-se das perguntas, obtinha então as respostas dos espíritos e que ele aplicou ali o filtro da comunhão universal de pensamento para então ter como informação correta aquilo que era universal. E o Evangelho segundo o Espiritismo é basicamente o livro dentro da codificação que resgata justamente o que Jesus quis dizer, né? Ou seja, os ensinamentos morais do Cristo. Essa obra tem por fundamento justamente essa parte. E aqui então o Cristo ele faz um convite, né, que está para aqueles que acompanharem a Bíblia, se encontra em Mateus, né, no capítulo 11, dos versículos 28 a 30, onde Jesus ele fala o seguinte: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, quando Jesus fala vinde a mim, não é para que nós, em termos físicos, caminhássemos até, digamos, Jesus como um corpo físico, né? Ou seja, nós sairmos de uma cidade A, irmos até uma cidade B, ou sairmos de um bairro D e irmos para um bairro E. Não é isso que Jesus quis dizer. Quando ele disse vinde a mim, é justamente para que nós, como espíritos imortais, nos
transformássemos de um patamar evolutivo moral, né, em que nós nos encontramos e nos elevássemos, então, a um patamar moral e intelectual superior, que é o Cristo, onde o Cristo se encontra, né? Todos vós que estáis aflitos. Ora, é natural que estejamos aflitos, como nossa condição como humanidade, né? Ou seja, espíritos encarnados, e até mesmo aqui os desencarnados que ainda, digamos, pululam, né? Pelo globo terrestre, espíritos ainda pouco evoluídos moralmente. Então é natural que estejamos aflitos, porque ansiamos por nos conhecer, ansiamos pela felicidade, a que todos nós julgamos tão necessária, que nós buscamos diversas formas, inclusive na matéria, que não encontramos, e que aí passamos então a nos tornar aflitos, até mesmo pelos nossos atos equivocados, que nos geram mazelas, né, morais, e gerando consequentemente então essa aflição. E aí o Cristo complementa, né, tanto os que estáis aflitos e sobrecarregados, né? Claro que o conjunto então dessas nossas aflições porventura nos demonstra, né, um estado em que nos sintamos sobrecarregados. E aí Jesus arremata dizendo: olha, eu vos aliviarei. Claro, porque o Cristo, como já um espírito mais avançado, já mais experimentado na vida, o nosso irmão maior e mestre, tem a condição justamente de vir até nós e nos demonstrar como nós devemos nos melhorar moralmente, né? E isso então é que nos traz o alívio, porque o nosso conhecimento atual é apenas quais? Senão o do egoísmo, senão das vaidades, não é? Senão o do orgulho. Já o Cristo não. Cristo vem e nos mostra uma outra face da vida, não é? Ou, na verdade, a verdadeira face da vida, que é o amor e caridade, fazendo com que nos traga um alívio para nossas almas, porque é justamente aquilo que nós buscamos e que nós não conseguimos refletir no momento, por falta de conhecimento de nós mesmos, por falta de vontade, por falta de um exemplo. Então, basicamente é isso que o Cristo vem e nos faz esse convite. E ele complementa: tomai sobre vós o meu jugo e achareis repouso para as vossas almas. Ou seja, o jugo aqui, Jesus ele utiliza de um exemplo prático do dia a dia, da época em que ele esteve encarnado entre nós, onde essa ferramenta, né, o chamado jugo, já existia. Ou seja, era um pedaço de madeira em que se colocava no pescoço de dois bois, né, um de cada lado, para que eles caminhassem juntos, ou seja, um não fosse muito para frente, o outro ficasse muito para trás. Ambos ali teriam que caminhar de forma igual. Para quê? Para que pudessem puxar um arado e ser utilizado por um ser humano ali para justamente a agricultura. Então, o Cristo ele toma esse exemplo do jugo para dizer o seguinte: olha, o meu jugo é justamente o evangelho que eu deixo para vocês. Ou seja, esse conjunto de regras que fazem com que todos caminhem dentro dele, ou seja, estejam em alinho a esse conjunto de informações, para que possam, então, nesse caminhar juntos, arar a terra que produz alimento, né, que produz coisas boas. Ou seja, esse jugo que é o evangelho é aquilo que vai nos transformar em algo bom, mais produtivo, né?
a nossa verdadeira felicidade, que é o que nós buscamos, né? Encontrando, então, o repouso para nossas almas, à medida que não mais estaremos em conflitos, claro, porque passaremos, então, dentro do Evangelho, ou seja, dentro desse jugo, a pensar, a falar, a sentir e a agir dentro da lei de amor e caridade, que é basicamente a essência do Evangelho do Cristo. Então, por isso que nós passaríamos a estar, então, em repouso. E é interessante, porque o Cristo ele fala também na palavra alma, né? Então, nós vamos observar isso, que embora Jesus ele não, na época não tenha tido a oportunidade de se aprofundar sobre temas relativos à reencarnação ou relativos à mediunidade, claro, ele deu pinceladas, mas aqui está inclusive uma delas, né? Essa pincelada aqui, né? Então ele já dá uma dica, olha, sobre as vossas almas. Ele não fala sobre o corpo físico necessariamente, né? Suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Ou seja, o cumprimento do evangelho, ele é suave. Ele não é algo pesado, uma obrigação, não é como muitos podem, porventura, pensar, que as leis de Deus são difíceis, são duras, são pesadas de se cumprirem. Não, muito pelo contrário. É muito mais simples do que a gente possa imaginar. Nós amarmos o nosso semelhante através das diversas formas da expressão desse amor, por exemplo, a misericórdia, né, o perdão das ofensas, a caridade em muitos sentidos, tanto material como a distribuição de alimentos, distribuição do nosso tempo. Né? Tudo isso é simples de se fazer, não requer de nós grandes transformações, enfim, muitas dificuldades. Então, por isso que o Cristo ele fala, olha, é suave esse meu jugo. O Evangelho, né, que então, é como se fosse esse instrumento que nos é colocado para que nós sigamos dentro das linhas de Deus, das leis de Deus, melhor dizendo, ele é suave. E fardo é o meu leve, leve o meu fardo. É basicamente a mesma coisa. Né? Ou seja, o trabalho que nós venhamos a desempenhar no cumprimento então do Evangelho, ele é leve. À medida que aquilo se transforma para nós, no decorrer do tempo, em um hábito, nós já nem mais estaremos pensando se é difícil ou não, se é pesado ou não, né, o cumprimento das leis de Deus. Então, é isso que o Cristo, então, vem e nos coloca sobre o jugo leve, não é? E aí, quem são os convidados, então, a tomar esse jugo que o Cristo traz? Ora, todos, sem exceção. Todas as criaturas que Deus criar estarão sendo convidados justamente para tomar esse jugo. Porque Deus nunca cessou de trabalhar. Logo, ele continua criando na vida. Então, nós aqui que nos encontramos, né, espíritos imortais, na condição em humanidade, encarnando ainda, né, tendo esse processo de reencarnação aí constante na humanidade, nesse nosso patamar evolutivo, nós recebemos constantemente justamente aqueles princípios inteligentes que estão vindo aí na senda, atrás de nós. Né? Ou seja, são criaturas que Deus criou depois de nós. Né? Então, nós fomos criados primeiro e essas outras criaturas foram criadas depois. E que nós justamente estamos aqui para auxiliar a evolução destes. Vamos tomar aí os exemplos dos animais, por exemplo. São princípios inteligentes que nós devemos
cuidar. Até mesmo porque, quando nós, né, através da nossa força de vontade, e através do tempo também, e por passar pelas provas, pelas expiações que porventura tenhamos adquirido para nós mesmos, nós vamos caminhar para o nosso próximo reino evolutivo, que é o reino angelical. E quem estarão, então, habitando o reino nominal? Senão justamente esses animais, que de princípio espiritual, através, claro, de milênios, passarão a ganhar, então, consciência de si próprios, do pensamento contínuo, e estarão agora habitando o reino nominal. Quem serão aqueles que estarão auxiliando-os na caminhada? Senão nós mesmos. O nosso trabalho, então, passará justamente a auxiliá-los, da mesma forma com que os espíritos benfeitores, que lá do plano espiritual, desse reino angelical, nos auxiliam hoje. É a tarefa que eles têm. E certamente, acima do reino angelical, há ainda diversos outros reinos ao infinito, porque a evolução ela é infinita. Não há como nós dizermos, não, se evolui somente até aqui. Por quê? Porque por mais que imaginássemos isso, seria uma verdadeira tortura, não? Imaginemos um anjo que porventura completou, né, todo o processo evolutivo. O que ele faria então depois? Não teria mais nada para aprender, não teria mais nada para fazer, né? Se tornaria uma tortura, né? Seria um verdadeiro dificuldade para este, né? Então, a evolução ela é infinita. Então, todos nós que nos encontramos hoje aqui, né? Os que estamos aqui assistindo essa palestra, os nossos familiares, amigos, pessoas de outros países, tanto encarnados quanto desencarnados, encarnados e desencarnados, todos nós então somos convidados justamente então a tomar esse jugo que o Cristo nos trouxe, que nada mais é do que o reflexo das leis de Deus para nós. É como se Jesus, ele, claro, né, com a sua sabedoria, com o tempo, com a maturidade moral, intelectual, ele decodificasse como é que funciona as leis de Deus de amor e caridade. E aí trouxesse para nós, digamos, de uma forma com que nós pudéssemos entendê-la. Então, ele explicou como é que funciona, então, as leis de Deus. E aí ele passa, então, essa informação para nós, que depois, então, foram colocadas nos livros. Né? Primeiro lá no Novo Testamento, que forma também, junto com o Antigo Testamento, a Bíblia. Mais recentemente, agora, com o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é basicamente isso que se deu. Né? Então, é justamente então esses sobrecarregados e aflitos, né, que são o quê? Nós mesmos. Muitos de nós que buscamos um centro espírita, ainda hoje, a maioria de nós, recorremos a um centro espírita, ou aqueles que não forem espíritas, que buscam numa igreja ou num templo algum conhecimento de caráter espiritual, de caráter moral, o fazem justamente porque estão envolvidos em alguma situação de dificuldade, alguma dor interior, alguma dor moral, não necessariamente física. Não é? Então, essa busca, né, na maioria de nós, justamente revela, então, essa nossa condição de aflitos que o Cristo quis dizer. Mas por que, então, Jesus ele promete alívio e não a cura efetiva dos sofrimentos? Porque há uma diferença entre aliviar e curar. Porque o alívio ele é temporário. Agora, a cura é de caráter permanente. Pelo menos no sentido da palavra, a qual nós podemos entender de primeira instância. Né? Agora, por que então o Cristo fala em alívio para as vossas almas? Ora, porque, sendo os sofrimentos consequências dos nossos maus procedimentos,
oriundos do passado, seja ele, digamos, do passado de outras encarnações, ou até mesmo do presente, oriundas da encarnação atual, a cura efetiva compete a nós. Ou seja, quando Cristo esteve entre nós, ele demonstrou bem claro isso, que ele aliviou a muitos que ali estavam em sofrimentos. E ele nunca deixou de avisar: ó, a tua fé te curou, vá e não peques mais. Então ele já estava dizendo: olha, a parte aqui do curto prazo, né, do alívio que você queria para a sua alma, você já conseguiu. Agora, não torne a voltar a cometer os mesmos atos, falar da mesma forma, pensar do mesmo jeito, ou sentir na mesma condição, porque você pode voltar a ter esse problema. E em alguns casos, de pessoas que foram ali tratadas pelo Cristo, realmente retornaram a ter, então, esse comportamento em desalinho às leis de Deus. E foi justamente o que aconteceu, né? O problema voltou posteriormente, né? Com mais até agravantes. E olha que tiveram contatos com o próprio Cristo, não? Ou seja, com o próprio governador espiritual do planeta. Então, aí por aí nós vamos observar o quanto que tanto a espiritualidade superior quanto Deus, ele nos respeita o livre-arbítrio. Porque mesmo esses espíritos tendo contato com tanto o conhecimento quanto o auxílio magnético do Cristo, ainda assim o seu livre-arbítrio foi respeitado. Então, ou seja, aqui é um exemplo prático de que o alívio Jesus traz, né? Ou seja, as suas informações que estão no Evangelho, até mesmo, de repente, um auxílio físico ali para o corpo físico, mas a cura no sentido integral, ou seja, a cura da nossa alma, né, do nosso espírito, no sentido de uma transformação moral, compete a cada um de nós. Nem mesmo Deus nos obriga a mudarmos quando ele até poderia, né? Porque sendo Deus, sim, ele poderia. Mas até mesmo Deus, que é o nosso Criador, respeita o nosso livre-arbítrio. Claro que ele está sempre a nos auxiliar, mas a transformação compete a nós próprios. Então, o Evangelho de Jesus, o que ele faz? Ele fornece os meios para que nós venhamos a superar quem? O outro? Não, a superar a nós mesmos. A realizarmos a nossa chamada reforma íntima, de uma forma de pensar, de agir, de falar, de sentir em desalinho às leis de Deus, para uma outra que esteja em alinho às leis de Deus, de amor e caridade. Então ele fornece a ferramenta, né, que é esse alívio, porque até então não existia, não é mesmo? Não existia nenhum conjunto de informações que viesse a nos dar uma luz para que nós venhamos a ter uma opção de vida melhor. E aí vem então o Evangelho, para que nós venhamos por nós mesmos então a nos superar, né, a trocar esse patamar evolutivo por outro. E que somente com base na nossa força de vontade é que isso se dará. Ou seja, ninguém vai até nós e realiza a nossa reforma íntima por nós. Isso é impossível, porque quem nos comanda somos nós mesmos. Ou seja, o Espírito, ele é que, como o próprio Cristo diz, né, que decide para onde vai, né? Ou quando ele cita lá a questão do vento, né? Não se sabe onde o vento sopra, daqui ou lá, e é a mesma coisa com relação ao Espírito. Ou seja, ele está onde ele quer estar. Então, citamos tudo isso, né? Porque aí vem o Espírito de Emmanuel
e nos traz essa máxima muito interessante. Ninguém colhe flores do plantio de pedras. Ou seja, se nós estamos aflitos, porque as nossas atitudes não têm sido boas, ou seja, elas não têm estado em alinho às leis de Deus. Muito pelo contrário, né? Elas estão em desalinho a elas, a lei de amor e caridade. E é isso que traz toda a aflição posterior para nós, seja de uma encarnação passada para a atual, ou seja, de atos provocados dentro dessa encarnação e que são recolhidas dentro dessa própria encarnação. E como é que se dá justamente, então, essa questão em que eu faço o plantio e depois colho o resultado dessa plantação? Basicamente, existe uma explicação de caráter até mesmo científico, que ela está numa lei natural chamada de causa e efeito, ou ação e reação. E como é que funciona essa lei natural? Bom, primeiramente, nós temos que colocar aqui que essa lei de ação e reação, ela está presente tanto no plano material, no mundo material, quanto no mundo moral. Ela é uma lei que está presente em ambas, digamos assim, as vertentes da vida, não é? No plano material, nós aqui, quanto humanidade, nós já descobrimos como é que funciona essa lei. E foi descoberta por Newton, que diz o seguinte, na sua terceira lei, que toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Então, ou seja, vamos supor então esse navio, né? Como é que essa imensa bloco de ferro consegue flutuar sobre a água? Afinal de contas, o ferro ele não é mais pesado do que a água, então como é que ele consegue planar, né? Como se fosse planar em cima da água? Basicamente por um efeito que todo o peso desse ferro aplicado para baixo na água, é como se a água, então, tivesse justamente dando o efeito oposto, né? Empurrando, basicamente, todo esse pedaço de ferro para cima. É claro que aqui é uma explicação assim, muito simplória, não é? É uma colocação aqui bem básica do efeito. Há outros detalhes aqui importantes envolvidos, mas que basicamente é assim que funciona essa lei de ação e reação dentro do plano material. Até temos um outro exemplo aqui, por exemplo, desse ônibus espacial, como que esse gigantesco bloco de ferro consegue, digamos, flutuar no ar, né? O ferro que é muito mais pesado que o ar. Então, basicamente, todo esse empuxo, né, dirigido para baixo, é como se essa gravidade estivesse fazendo o contrário, né, empurrando, então, o agente causador para cima, justamente nessa lei de ação e reação. E aí, nós vamos, então, agora na aplicação dessa lei para o plano moral. Ou seja, nós, como espíritos imortais, somos essencialmente de natureza moral. O espírito é como se ele fosse a própria moral, né? Porque o que ele reflete são sempre atos de cunho moral. Tudo que é refletido no sentido material se faz através, claro, de um terceiro, né? Que seria o corpo físico. Mas, mesmo assim, ainda assim, o reflexo do espírito tem uma natureza moral. Então, todo pensamento, palavra, ato e omissão, há sempre uma reação oposta exigindo reparação a danos, caso esteja em desalinho às leis de Deus, ou direito a graças, caso esteja, então, em alinho às leis de Deus. Então, nós temos aqui um exemplo, né? Um espírito encarnado
como poderia ser qualquer um de nós aqui, até mesmo desencarnado. Então, nós estamos dessa forma, sempre então, criando uma ação, causando e sempre também, ao mesmo tempo, caminhando para a reação dessa ação ou para o efeito dessa causa. Então, se nós que estamos com essa ação, com essa causa, estiver então cumprindo as leis de Deus, então praticando atos de caridade, de amor ao próximo, então nós estaremos o quê? Caminhando para o seu efeito, para a sua reação, que é o que nós chamamos de felicidade. Ou seja, nós estaremos recebendo justamente aquilo que nós emanamos. Então, se eu emanei perdão das ofensas, lá na frente eu terei direito a esse perdão de ofensas que eu tenha causado de um outro. Não é? Isso é uma lei de Deus. Agora, o oposto também ocorre. Não é? Se então eu transgrido as leis de Deus, nessa causa, nessa ação equivocada, claro, eu estarei caminhando para aquilo que nós chamamos de sofrimento. Ou o que Jesus chamou lá justamente de aflição, né? Que é justamente o efeito, a reação dessa ação causada então por nós. Mas então alguns poderiam dizer, poxa vida, mas Deus castiga então, né? Deus é mau, porque, poxa, hoje eu estou sofrendo, eu estou sobrecarregado, eu estou aflito, é porque Deus assim está me castigando. Não, não é isso, né? Mas então o que é esse sofrimento todo que eu recebo aqui? Ora, basicamente, essa lei de causa e efeito, que, sim, realmente é uma criação de Deus, ou seja, quando Deus criou a vida tal qual nós a conhecemos, ele instituiu, né, dentro dessa criação, a lei de causa e efeito, que nada mais é do que um método pedagógico que Deus, então, criou justamente para nos auxiliar na evolução. Porque, afinal de contas, como é que nós iríamos aprender aquilo que nós discernir, né? O que nós podemos continuar fazendo daquilo que realmente não é bom que nós venhamos a agir. Se não recebêssemos em nós mesmos o fruto daquilo que nós emanamos, seja através de um ato. Ato que se diz aqui é quando nós fisicamente realizamos algo no plano material. Né? Então, com o nosso corpo físico, nós movemos um objeto daqui para cá, ou realizamos alguma coisa, enfim, isso é um ato físico. Né? Ou através da nossa fala, ou através do nosso pensamento, que nós vamos ver que eles têm um efeito sim, né? Mesmo o nosso pensamento, que nós temos que tomar cuidado com eles, porque eles têm um efeito, né, também, e até mesmo nas nossas omissões. Né? Então, ou seja, se nós não recebêssemos aquilo que nós emanamos, seja em alinho às leis de Deus ou não, como é que nós iríamos aprender a discernir o que é bom para mim e o que não é? Porque muitas vezes funciona assim, né? Quando o outro está sofrendo, a gente não sente nada. Não tem problema, não é comigo, né? O que é errado, né? Nós deveríamos ter essa empatia de não só se condoer, mas de se predispor a ajudar e sentir em nós mesmos a dor do próximo para que justamente nós nos movêssemos para o auxílio. Mas, de qualquer forma, quando é conosco, ou seja, quando alguém, né, justamente ali realiza um ato equivocado para conosco, é que nós aprendemos muitas vezes, olha, eu já fiz isso no passado para alguém e hoje eu sei então que isso está errado. Por quê? Porque eu recebi isso de um terceiro. E aí, com essa, digamos, ferramenta, há uma probabilidade muito, mas muito maior de uma transformação moral para algo superior.
E é assim, então, que funciona a lei de causa e efeito, né, em que nós estamos inseridos, e será, claro, para todo sempre, né, para toda a eternidade. Ah, mas olha, poxa, então eu me encontro aí nessa situação aí de, sabe, em desalinho às leis de Deus, as minhas ações, sabe, são sempre realmente equivocadas, eu tenho consciência disso. Então devo desistir? De forma alguma, né? De forma alguma. Ah, mas por quê? Por que não? Ora, basta hoje, então, eu decidir ao quê? Justamente, então, cumprir as leis de Deus, que são várias, mas as duas principais e fundamentais, que estão justamente no Evangelho do Cristo, que são as leis de amor e caridade. Onde a caridade é a filha do amor, mas ambas são, assim como expressões maiores, né, das leis de Deus. Então, basta hoje eu, com a força da minha vontade, procurar me transformar, né, para melhor, justamente então, em alinho a essas leis de amor e caridade que o Cristo nos ensina. Então, Jesus ele não veio prometer tirar as nossas responsabilidades, o nosso dever, que temos que ser felizes e abandonar nossos compromissos, por exemplo, não é? Só curtir a vida. Ah, então, olha, vá, largue seu trabalho, sua escola, não, vá curtir. Não, de forma alguma. Não é? Não é essa consolação que o Cristo traz. Ou seja, tirar as responsabilidades que nos são estabelecidas. Né? Não é isso. O que ele quis dizer é que nós viéssemos então a tomar conhecimento do que ele chamou de verdade, ou seja, as leis de Deus. Quais são as leis de Deus? Então, esse conhecimento que explica, olha, as leis de Deus são essas. Amor e caridade que se realiza dessa forma. E isso é que nos libertaria, não de um cativeiro físico, até mesmo porque nós podemos olhar para o nosso corpo físico e vamos verificar que somos livres, né? Nós podemos, a maioria de nós, né, andar, caminhar, tomar um ônibus, ir para algum lugar, enfim. Mas não é essa a liberdade, é a liberdade de alma, ou seja, de comportamento, de pensamento, de tipos de pensamento, ou de tipos de fala, ou de tipos de atos que nós costumamos ter, que estão em desalinho às leis de Deus e que nos criam verdadeiras algemas, né, de sofrimento para o futuro através da lei de ação e reação. Então, que esse conhecimento então das leis de Deus, através do Evangelho, é aquilo que vai nos libertar como almas, né, como almas imortais. E ali, o nosso querido médium Francisco Cândido Xavier, ele também comprova aquilo que o Cristo disse, né? Quando ele colocou a seguinte fala, olha lá, no mínimo, a prece nos pacifica para que encontremos por nós mesmos a saída para a dificuldade que estamos enfrentando. Né? Então, ou seja, novamente, a espiritualidade ajuda, né? A prece ela vai fazer com que a nossa vibração melhore, nós tenhamos contato com os espíritos superiores, que a pedido de Jesus então trabalham também juntamente com ele próprio, claro, perante a humanidade toda, mas que venhamos por nós mesmos a realizar o trabalho. O que eles fazem é nos auxiliar no que podem, mas o trabalho que gerará o mérito, que seria a evolução interior do espírito, fica a cargo de nós mesmos. Então, nós é que temos que fazer esse trabalho. Que é justamente o mérito, né, que acabamos de falar, ou seja, todo aquele que recebe algo, né, até mesmo nosso plano material, nós só recebemos o salário quando nós passamos lá um determinado tempo no trabalho. Né, então, passamos a receber essa recompensa material, financeira. E é a mesma coisa com relação às nossas aflições, ao nosso estado aflitivo, né, oriundo, então, dessa lei de ação e reação, em que nós tenhamos cometido atitudes em desalinho às leis de Deus.
Ou seja, nós precisamos, então, modificar isso, e esse trabalho quem faz somos nós, através do nosso esforço, da nossa vontade, e que, passado um tempo, né, desse trabalho de autotransformação, calcado no amor e da caridade, nós vamos ter o mérito, que é a nossa própria melhoria interior. Então, basicamente, esse é o jugo leve, não é? A dor não tem, então, o papel de punição, não tem o papel de responsabilizar. A dor, ela tem o papel de educar. É aquilo que nós estávamos falando sobre a questão da lei de ação e reação, ou de causa e efeito. Então, não é uma lei que visa nos prejudicar, não é? Não, ela ocorre, embora algumas vezes tenha, né, esse lado que nos traz uma dor, uma dificuldade, mas o objetivo dela é educar, ou seja, que nós venhamos por nós mesmos passando por essa dor, né, passando por essa lei de ação e reação, para que venhamos a nos melhorar interiormente, através da observação de nós mesmos, daquilo que nós, porventura, tenhamos feito no passado, e que gerará, então, justamente a nossa própria melhoria, né? Caso nós venhamos a aproveitá-las também. Porque muitas vezes a gente passa pela expiação, mas não necessariamente melhora com ela. Nós até saudamos a expiação, mas passamos a cometer os mesmos equívocos. Por quê? Porque não aprendemos com ela. Então, o fundamental, num processo em que nós tenhamos passando, né, por um sofrimento, por dor, né, moral, até mesmo física, que nós venhamos a aproveitar essas oportunidades para nos conhecermos e nos melhorarmos com elas. Ou seja, nos educar, que é o propósito. Porque senão, o que acontece? A expiação passa, nós vamos nos sentir, ótimo, melhorei, passou, ok. Mas só que, como eu não me transformei moralmente com ela, eu continuo sendo o mesmo espírito, pensando da mesma forma, agindo da mesma forma, falando do mesmo jeito, sentindo do mesmo jeito. Ou seja, muito provavelmente eu vou cometer um desalinho às leis de Deus, como no passado, o que gerará no futuro, novamente, dor, novamente, sofrimento. Né? Então, o importante é nos melhorar no processo. E aqui, Chico Xavier, né, através do espírito Casimiro Cunha, tem uma frase aqui muito importante, né, que fala o seguinte: sofres, espera e confia. Não te furtes de lembrar que somente a dor do mundo nos pode regenerar. Olha só como os espíritos enxergam longe, né? Ou seja, a própria dor, ou seja, o próprio sofrimento que nós sempre pensamos como sendo algo errado, um erro de Deus, como pode Deus permitir, né? E tudo isso, até mesmo isso, muitas vezes, né, é justamente o que nos pode transformar para melhor, o que nos pode regenerar. É impressionante. Né? Isso é verdade, porque há muitos casos em que, por exemplo, vamos citar agora a questão do orgulho, né? Espíritos orgulhosos, que através de um processo de dor, de repente, nós vamos observar, nem que seja no período em que estão passando pelo sofrimento, demonstram mais humildade. Né? Então, olha só como que funciona o processo, né? Muitos acabam retornando, de repente, ao orgulho quando passa o período justamente da dor, né, da aflição. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos observar isso, que é realmente a única que pode regenerar. A maioria, né, há também, claro, outros espíritos que aproveitam desse momento para se melhorarem. Então, nós vamos observar isso, essa comprovação de que realmente a dor, o sofrimento, a aflição, embora, claro, não que nós devamos buscá-las,
Tá? Então, esse também tem uma diferença muito grande. Nós jamais devemos, então, buscar a dor ou buscar a aflição. Não, claro que não, né? Porque seria inútil. Em que isso estaria nos transformando para melhor? Em nada. Né? Buscar o equívoco não nos ajuda. Até mesmo porque nós poderíamos estar aproveitando melhor as nossas energias, o nosso tempo, em estar justamente praticando a caridade, né? Ou seja, refletindo o amor que existe em nós através da caridade. Então, ela é muito, ela em realidade, o que nós devemos fazer. Agora, caso nós tenhamos cometido atos no passado que estiveram em desalinho às leis de Deus e que hoje, né, através da lei de ação e reação, eu colho, então, o resultado desse plantio com a dor, com a aflição, né, que nós venhamos, então, justamente a aprender com ela e a nos regenerar com ela, para que nós venhamos, a partir desse momento, a trocar a semeadura, né, trocar o plantio. Em vez de plantar, então, o ódio, que nós venhamos a plantar o quê? A esperança, por exemplo, ou a verdade, enfim, todos os valores que que estão em alinho, então, às leis de Deus de amor e caridade. Isso é o mais importante. Como o próprio apóstolo Paulo fez. Quando Saulo, né, que era o doutor da lei, que perseguia os cristãos, quais eram as sementes que ele estava plantando? Senão justamente a da intolerância, né, o do orgulho, da vaidade. Mas, quando ele tomou contato com a dor, ele aproveitou essa dor e se transformou e se permitiu regenerar com ela. E assim o fez durante o restante da sua existência. E trocou a semeadura. Passou a plantar instrução, passou a plantar caridade, perdão, conhecimento de si próprio. Isso fez com que ele mudasse. Ou seja, foi um espírito que se regenerou. O que é o mais importante. É assim que nós devemos fazer, então, nós mesmos também. Se eu quero aprender a virtude da paciência, não será onde todos concordam comigo que eu vou aprender justamente essa virtude. Isso é bem uma realidade. Então, vai ser justamente onde as pessoas discordam comigo, né, de mim, por exemplo. Então, ou seja, muitos pensam, poxa, a partir do momento que eu conheci o Espiritismo, as coisas parece que se tornaram até mais difíceis para mim. É natural, porque à medida que nós ganhamos mais conhecimento, é como o Cristo diz, aquele que muito foi dado, muito será pedido. Ou seja, a partir do momento que nós já nos esclarecemos um pouco mais na lei de Deus, é natural que aqueles que ainda estão na ignorância, que nós estávamos no passado, sejam colocados em contato conosco, ou seja, na nossa existência, no nosso círculo de vida, para que nós venhamos a justamente ensiná-los, não somente com palavras, mas fundamentalmente com o nosso exemplo. Ou seja, de um espírito transformado com base nesse evangelho que nós aprendemos. Então, se eu quero aprender paciência, ora, não vai ser na convivência só com aqueles que estão de acordo comigo que eu vou aprender essa paciência. Mas eu quero viver para todo sempre no centro espírita, porque lá todo mundo se comporta bem, tudo está ótimo. Ok, de certa forma é natural, porque muitos ali estão vibrando na mesma faixa, estão procurando o mesmo intuito. Agora, nós não podemos nos considerar única e exclusivamente a nossa convivência para estes. Por quê? Porque nós estaremos então nos transformando em egoístas. E aqueles que não pensam como nós, e aqueles que não têm o mesmo conhecimento, e aqueles que
que, enfim, muitas vezes nos recorrem, em que a gente acaba fugindo destes. Ora, como é que fica, então, justamente essa questão de compartilhar, então, desse conhecimento que nós já adquirimos, de nós evoluirmos até mesmo com contato com esses outros espíritos que se encontram em situações, em condições morais e intelectuais diferentes às nossas. Então, novamente, aqui não é para que nós venhamos, então eu vou deixar o templo, vou deixar a igreja, vou deixar o centro espírita e vou só conviver com aqueles que são diferentes. Não é esse o objetivo. O que nós queremos dizer é que não venhamos a nos restringir a essa questão. Ou seja, sim, nós podemos continuar no centro, continuar indo na igreja, continuar indo no templo, mas nós não esquecermos que caso estejamos alocados, né, pela força da vida, pelas condições, em outros lugares, em convívio com outros espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, que nos demonstram cultuar valores distintos aos nossos, que nós já passamos a compreender, não é? Que nós não venhamos a fugir destes, que nós venhamos justamente a exercer então essa virtude para com estes, não é? Então, ou seja, nós sermos uma espécie de replicadores também desse jugo leve de Jesus, né? Que venhamos a mostrar esse jugo aos demais, né, que estão ali em descompasso na lei de Deus, para que tenham a oportunidade, assim como nós tivemos e recebemos já, né, de estarmos então agora em alinho às leis de Deus, ou permitir, né, que nós estejamos então em alinho a essas leis. Bom, se eu quero aprender benevolência, vai ser onde de fato as pessoas não reconhecem o que eu faço para aprender a dar sem esperar. Novamente, um outro exemplo aqui dessa questão, né? Que nós temos que ter sempre em mente. Ou seja, aquele que conhece mais é alocado por Deus com aqueles que conhecem menos, né? E isso se faz por um motivo grande, que é justamente então no momento de dificuldade, para que as virtudes se sedimentem em nós, ou seja, aquilo que nós aprendemos, nós tenhamos a oportunidade de sedimentá-las em nós, no nosso coração, né, ou seja, no nosso sentimento, e apliquemos, claro, com vontade para os demais, repassando essas informações, esse conhecimento das leis de Deus para os demais. Aqui tem uma palestra que nós recomendamos, né, de um orador espírita chamado Haroldo Dutra Dias. O endereço está aqui, né, do vídeo na internet, chamado Estudo do Evangelho à Luz do Cristo, à luz do Espiritismo, melhor dizendo. E lá ele coloca justamente isso, né, que Jesus é o Consolador, não porque ele vem tirar a dor, mas ele vem para ressignificá-la. Ou seja, ele veio então para consolar, dizendo não se desespere, porque essa dor vai te regenerar. Ou seja, é aquilo que nós temos falado até então. E aqueles que quiserem, né, como complemento, o endereço do vídeo está na tela. E aí, esse mesmo orador, ele cita, né, a questão do cristal, né, que Deus ele não espera que nós sejamos assim, um cristal, né? Ou seja, essa pedra que se encontra na natureza e que ao menor pressão, né? Até a gente trouxe essa foto em formato de coração aqui desse cristal quebrado, ou seja, que nós sejamos esse espírito que na menor dificuldade a gente sucumba, né? Mas não, que nós sejamos como o diamante. Ou seja, o que é o diamante? É aquela antiga pedra bruta que, conforme a ação do tempo, que somente foi formada através de uma pressão muito intensa, né? Ou seja, uma pressão tão grande que aí formou então essa verdadeira rocha, né, em formato de mineral, que é inquebrantável, né? Então, até na figura ali da direita, a gente vê uma picareta ali tentando quebrar e não consegue. Ou seja, esse exemplo aí trazido de abstração
é justamente então o que Deus espera de nós quando Ele permite a lei de ação e reação, em que muitas vezes nós sofremos ali essas expiações, né, oriundas dos nossos comportamentos, ou até mesmo as provas que Deus manda aos espíritos, que seria, então, para a questão da pedra que formou o diamante, essa pressão, né, que faz com que nós venhamos a nos tornar justamente, então, esse diamante em termos espirituais, né, que passariam, então, a ter a resistência a todas as dificuldades para a nossa própria melhoria, né, e, consequentemente, auxiliar toda a criação, então, que tem sido criada por Deus até hoje e que passaremos nós, então, justamente a cuidar, não é? Então, nós espíritas, muitas vezes, nós achamos que toda dor é expiação, né? E nem sempre. Muitas questões aflitivas relativas à dor, ela também é o quê? É uma prova. Então, há a dor prova, a dor expiação, e há também uma outra dor chamada de dormição. Bom, a dor prova basicamente é aquela em que o espírito ele não cometeu nenhum desalinho às leis de Deus, mas ainda assim Deus permite que uma situação se apresente a esse espírito no sentido justamente de prová-lo para que ele mesmo, né, sedimente já o seu conhecimento a respeito do amor e da caridade, né? Então, se ele passa por essa prova e vence a si mesmo, então ele evolui. Há então a dor e expiação, que essa sim, é essa que nós explicamos aqui na palestra de hoje, que é oriunda muitas vezes dessa lei de ação e reação quando nós estamos em desalinho às leis de Deus. Então, se nós, numa encarnação passada, de repente, tiramos a vida de alguém, hoje, ou numa encarnação futura, caso nós não venhamos a nos transformar para o bem, né, caso nós não venhamos a saudar essa vida tirada de alguma forma, possivelmente passaremos justamente por essa expiação, né, em que um terceiro nos realizará esse ato, né? Por que isso não é uma constante? Justamente porque Deus não é mau, né? Ou seja, ele dá a possibilidade, então, do espírito de reparação, né? Então, de repente, muitas vezes acontece de espíritos que, embora tenham cometido um desalinho tamanho desse, passaram toda a sua existência reparando esse dano, muitas vezes para o próprio espírito a qual ele tirou essa vida, né? Dando a vida muitas vezes a esse espírito, né? Salvando-o de formas, enfim, muito intensas, e aí realiza-se então o quê? Salda-se a dívida. Então, não necessariamente, né? Então esse espírito tenha que passar por essa questão. É claro que, ainda assim, não queremos fechar a questão, porque ela está totalmente acima de nós, ou seja, apenas Deus o sabe, né, através da sua lei de ação e reação. Mas, basicamente, aqui uma pequena informação, né, daquilo que temos conhecimento do que pode ou não acontecer. E temos a dormição, né? E qual que seria um exemplo, por exemplo, de dormição? Ora, a do próprio Cristo, né? Porque muitas pessoas pensam que a sua dor ela tenha sido a de estar na cruz, pregado na cruz, que tenha recebido ali os açoites, até mesmo, enfim, as dilacerações do seu corpo físico que aconteceram, que tenha sido esta a sua dor. Mas nós cremos particularmente que não foi necessariamente estas as dores do Cristo. Claro, o corpo sentiu, mas como o espírito é extremamente avançado, eu creio que seria muito secundária essa dor. Pensamos que a dor maior, a dormição, é justamente aquela de saber que não poderia se estar mais prontamente ao lado daqueles as quais
ele ama, que é a humanidade. Então, ou seja, o Cristo, mesmo sabendo que era da vontade do Pai que ele fosse imolado na cruz, ou seja, que ele não estivesse mais encarnado junto à humanidade, auxiliando, né, justamente trazendo é, essa, é, essas benfeitorias do jugo leve, que, claro, ele não poderia estar mais pronto aqui para todos nós enquanto humanidade. E que ele teria que se retirar, né? Ele teria que retornar ao plano espiritual. Então, é como se fosse um pai ou uma mãe que não pudesse mais estar ali com os filhos no mesmo bairro ou na mesma casa e que tivesse que se mudar para um outro país, que, embora desse outro país pudesse ainda continuar a fornecer ajuda para os filhos, seja através de um telefonema ou de um envio de algum auxílio, mas que não pudesse estar ali ao lado de uma forma mais pronta, né? Então, imaginemos a dor que é para um pai ou para uma mãe se isso acontecesse, não é? Então, imaginemos que a missão esteja mais voltada nesse sentido. Mas aqui é um parênteses, né, que queremos trazer aqui dentro da palestra de hoje. Não é? Bom, a libertação então dos sofrimentos, ela se dará então como? Justamente com a reforma íntima, com base na vivência dos ensinos de Jesus, ou seja, do que está contido no Evangelho de Jesus. E hoje, particularmente, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E por que nós dizemos num livro espírita, em particular o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque ele já traz de uma forma clara, o texto já está redigido de uma forma da linguagem de hoje, ou seja, um texto regular, como qualquer outro que nós possamos ler, que nós podemos entender o que está escrito. Porque o que acontece é o seguinte, no Novo Testamento, que está na Bíblia, está escrito exatamente tal qual Jesus falou, ou seja, na época ele falava por parábolas. O que eram as parábolas? Eram pequenas historinhas que se contavam para as crianças, cujo objetivo era fazer com que elas refletissem sobre aquela história e conseguissem então extrair ali a ideia principal. Ele teve que utilizar esse formato porque se ele falasse de uma forma direta, como se hoje pode, né, ser dito, claro, nós o teríamos crucificado em muito menos tempo, né? Então, como ele precisava daqueles 3 anos em que ele pudesse propagar o evangelho, ele utilizou, então, essa metodologia das parábolas. Então, hoje, né, nos dias de hoje, se nós lermos o Novo Testamento, muitas vezes nós vamos ter dificuldades ainda para decodificar o que ele efetivamente quis dizer. Agora, já com o Evangelho segundo o Espiritismo, na doutrina espírita, que nós acreditamos que seja justamente a terceira revelação prometida pelo Cristo, já está ali de uma forma clara, né? Nós entendemos muito mais facilmente o que Jesus quis dizer. Claro que isso não invalida o Novo Testamento, não invalida a Bíblia de forma alguma, né? Aqueles que quiserem, enfim, podem continuar a lê-la, devem, não é? Estudá-la, sem problemas. Mas, ao mesmo tempo que todos saibam que hoje nós já temos uma doutrina que explica de uma forma muito mais simples o que efetivamente o Cristo quis dizer. E que quem explica justamente isso não é nenhum de nós encarnados. Nem o próprio Allan Kardec, que foi o codificador da doutrina espírita, o fez. Quem fez esse trabalho foram os espíritos superiores, que do plano espiritual enviaram através dos médiuns justamente essas explicações. E quem eram esses espíritos superiores? Né? Quem são esses espíritos superiores? Justamente, muitos deles, né, boa parte deles, foram os próprios evangelistas que participaram dessa equipe
que na época, então, estiveram com Kardec ali, justamente enviando as informações, e Kardec, então, foi somente organizando, né? Foi somente colocando de uma forma metodológica nos livros, para que a humanidade hoje, então, pudesse contar com elas. Mas, então, é isso. O jugo leve é, basicamente, então, nós realizarmos a nossa reforma íntima, com base na vivência dos ensinamentos do Cristo, que estão, então, contidos no Evangelho, e recomendamos, em particular, o do Evangelho segundo o Espiritismo, porque isso é que vai fazer com que nós venhamos efetivamente a nos melhorar interiormente. Porque muitos de nós colocamos a nossa esperança em coisas materiais. Geralmente, é aquela busca desenfreada por uma casa nova, tem uma casa, passou um dia, já quer outra casa, maior, mais confortável, e aí quando consegue essa casa maior e mais confortável, já quer uma outra ainda melhor e mais confortável. Assim como um carro, por exemplo, né? Compra o carro dos sonhos e de repente já não é mais o carro dos sonhos, é o carro do vizinho agora que é o carro dos sonhos, né? Ou aquele negócio que eu quero ampliar o máximo que eu puder para ganhar o máximo de dinheiro e mesmo tendo a minha conta bancária recheada, eu quero ainda mais, ou seja, não traz a felicidade que nos alivia por completo, né? Então, e que mesmo essas esperanças materiais, quando supridas, não nos traz a felicidade plena e completa, né? Ela é muito limitada. Agora, já a consolação que buscamos, nós vamos encontrar, então, na fé no futuro, né? E na confiança na justiça de Deus, que estão também contidas no Evangelho, né? Afinal de contas, Deus, que é a suprema inteligência, que é todo justiça, né? Somente Deus pode ser todo. Nós somos, sim, justiça em um pedaço, mas somente todo, só Deus, né? Que é todo amor também. Ora, somente então Deus, né, justamente, que traz então esse consolo, né, de uma forma integral, através justamente do Cristo, né, do envio do Cristo, de um Espírito superior, que traz as informações das leis dele, né, de Deus, para todos nós, a humanidade, né? Então, essa condição para essa consolação com o Cristo nada mais é, então, do que a observância dessa lei de amor e caridade que ele tanto falou quanto ele exemplificou. E quais são, então, esse repouso para as almas, né, que é essa expressão utilizada pelo Cristo? Ora, não é o repouso tal qual nós o concebemos, né, de estar ali dormindo ou tranquilo num local, sem uma atividade para ser realizada. Não, não é isso, né? O repouso aqui, esse alívio e consolo decorrentes da reforma íntima, justamente ajuda ao próximo e não ociosidade e improdutividade. Ou seja, lembra lá, nós estamos numa lei de ação e reação constante para todo sempre. Então, eu devo estar sempre, né, em continuidade ali, causando, né, agindo no bem, constantemente, né? Caso contrário, eu entro numa ociosidade e numa improdutividade, que se configura justamente, então, do lado oposto do amor e caridade, logo, então, passando a causar, né, a agir em desalinho às leis de Deus. Basicamente, é isso que ocorre. Então, ou seja, que nós transformemos a nossa vida, né, em essência, como espíritos imortais, numa vida constante e ininterrupta de perdão das ofensas do próximo, né, dos atos equivocados desse nosso próximo, porque nós não sabemos o dia de amanhã. De repente, num futuro aí não muito distante, venhamos nós a nos equivocarmos perante um terceiro.
Da mesma forma, tal qual essa pessoa também agiu de mal, de má forma para conosco. Então, que nós venhamos a utilizar pelo menos parte do nosso tempo, né, para realizar aquilo que o Cristo nos ensinou, como tive fome e me desses de comer. Né? Então, fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos de receber de alguém, caso nós estivéssemos naquela situação. Coisas às vezes tão básicas, né? Tive sede e me desses de beber. Estive nu e me vestistes. Né? Estive doente e viesses me visitar. Ou seja, muitas vezes a gente não precisa nem doar algo físico, né? Somente ali o nosso tempo, né? A nossa energia. Isso basta, né? Aos nossos ouvidos para simplesmente ouvir alguém que precisa. Né? Isso também é caridade, isso também é agir, é causar no bem. E o Cristo estende até aqueles que efetivamente já cometeram um desalinho perante as leis de Deus, né? Os que foram ali presos, inclusive por isso. Estive na prisão e viestes me ver, ou seja, que nós pudéssemos também estar para com estes que se equivocaram, procurando levar um auxílio, seja ele qual for. Claro que aqui exige uma preparação, né? É importante que realizemos em conjunto, no sentido de nos auxiliarmos para um trabalho que envolve muito respeito, que envolve assim, muita consideração. Né? Então, de repente, unidos nós conseguimos fazer isso de uma forma mais correta, coesa, não é? Centrada, mas que, novamente, é uma expressão desse amor, né? Que vai até mesmo àqueles que, porventura, estejam vivendo as aflições dos atos que cometeram no passado. Então, o jugo e o fardo. Né? Então, o jugo que Jesus disse, ou seja, aquela madeira, né, que se coloca ali no animal para que ele consiga caminhar junto, digamos, produzindo algo de bom, auxiliando para que haja uma produção de algo elevado, que, tomando esse exemplo, então, por abstração para nós, claro que nós não somos animais, né? Nós somos espíritos imortais, mas que nós, então, se nós tomarmos esse jugo sobre nós, que é o Evangelho do Cristo, esse conjunto de normas que refletem a lei de Deus, ora, nós então devemos justamente então esse jugo, tomar esse jugo para nós, que é o estudo, em primeiro lugar, do que seria então o Evangelho, do que ele tem a dizer. Então, em primeiro lugar, nós temos que estudar o Evangelho e observar, né, para que nós venhamos a fazer um processo posterior, que é então a exemplificação. Né? Ou seja, nós estarmos cumprindo esse Evangelho, partindo de nós, através da nossa reforma íntima, que, através da nossa melhoria interior, vai ser emanar para o exterior de uma forma automática. Então, o jugo é isso. Então, primeiro o estudo e a observância do Evangelho, e o fardo é leve, pois que consiste na prática do amor e caridade. Ou seja, praticar as leis de amor e caridade é esse fardo leve. Né? Ou seja, essa é uma atitude que, embora nos pareça difícil, não, ela é leve, ela é fácil de se fazer. Né? Que todos aqueles que já se encontram nessa situação percebem isso, o quanto é gratificante, o quanto é estimulante, o quanto é uma felicidade para a alma, que supre a verdadeira vontade de felicidade da alma, e não somente do corpo físico. Né? Então, nos deixando aí numa situação assim completa, né? E que somente então é isso, amor e caridade, né? E aqui trazemos o nosso exemplo muito preferido da nossa irmã Madre Teresa de Calcutá,
que deu um exemplo aí para toda a humanidade, justamente do que é amor e caridade, né, sendo exemplificado ali no dia a dia, de transformação moral, né, de transformação interior, né, enfim. E é isso, são exemplos aqui que o Cristo nos traz, né? Visitar os órfãos. Imaginemos se nós fôssemos um desses órfãos e recebêssemos a visita de alguém que trouxesse um sorriso, que trouxesse um brinquedo, que trouxesse uma lembrança, que trouxesse, enfim, algo de bom, né? Imaginemos o quanto nos sentiríamos felizes com isso. Então, visitar as viúvas nas suas tribulações, né? Também uma outra forma de prestar um auxílio para quem necessita, ainda mais uma viúva, né? no trato com os seus filhos, né? Desde que seja desinteressado completamente. Então, assim, é o que o Cristo disse, né? Se alguém quer vir após mim, que negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, essa cruz não quer dizer algo pesado, difícil, não. Que essa cruz significa justamente esse jugo, né? Esse fardo leve que é a exemplificação da lei de amor e caridade. E, claro, então, conhecemos então a extensão do Evangelho do Cristo através das obras complementares. E aqui citamos, em primeiríssimo lugar, todas as que foram psicografadas pelo esse nosso irmão, que aparece na foto à esquerda, né? Francisco Cândido Xavier, o maior médium do século XX, quiçá do século XXI, que trouxe ali mais de 400 livros psicografados de diversos espíritos e que trazem ali um consolo e instrução muito elevado para nós, que vai nos auxiliar justamente nesse processo, então, de exercermos o fardo leve que o Cristo disse. E muitos outros, né? Aqui nós podemos citar Divaldo Pereira Franco, com mais de 200 livros também psicografados, que trazem também um conhecimento muito elevado, e diversos outros autores, né? E que venhamos, então, a realizar justamente o Evangelho no Lar, que é uma campanha permanente da Federação Espírita Brasileira, e que nós citamos aqui no sentido justamente de nós complementarmos essa observância do Evangelho de Jesus, né? Ou seja, é uma oportunidade a mais de nós estudarmos então as leis de Deus no nosso lar, com os membros da nossa família. É bem simples de fazer, basta estipular um dia da semana em que ali há uma probabilidade de todos estarem fisicamente na casa, sem nenhum compromisso externo ou interno, e ali fazer um convite a todos, né? Então, fazer uma oração inicial, depois abrir o Evangelho, onde cair ali, fazer a leitura de um trecho, fazer um comentário, né, o que entendeu daquele trecho, todos ali podem participar, depois então fazer uma vibração, ou seja, uma oração pelos necessitados. Pode ser até mesmo para nós mesmos, para o lar, né, pedindo proteção do ambiente, higienização desse ambiente, estender essas benfeitorias a todos os vizinhos, né, e vibrar por aqueles que naquele momento tocaram ao coração que devam receber então uma oração. Né? Isso é realizar o Evangelho no lar, que é também uma forma, né, a oração, ela é também uma forma de exercício de amor e caridade. Porque muitas vezes pode ser que não tenhamos condições físicas de prestar um auxílio para alguém. Né? Ou, por exemplo, não tenhamos dinheiro, ou não estamos desprovidos de algum bem material, ou até mesmo a saúde do nosso corpo físico nos impede de nos locomovermos e realizar uma atividade voluntária, por exemplo. No entanto, nós ainda temos o nosso pensamento. Né? Ou seja, nós podemos fazer a caridade ainda através da oração. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque nós enxergamos com isso o quanto Deus realmente é algo assim impressionante, né? De bondade e de perfeição.
Porque ao mesmo tempo que ele institui as suas leis de amor e caridade, ele entrega os meios pelos quais nós podemos cumprir essas leis. Então, embora ele exija, né, o cumprimento da lei de amor e caridade, ele dá os meios. Então, isso é uma prova do quanto Deus é maravilhoso para nós. Então, para nós que estamos aqui nesse exato momento, né, que nós venhamos a lembrar o que Jesus disse quando ele falou o seguinte: olha, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, por quê? Porque as palavras de Jesus, né, o que ele falou ali, que ficou gravado no Evangelho, nada mais é do que o reflexo das leis de Deus. Então, como as leis de Deus são imutáveis, como o próprio Deus, porque é uma criação dele próprio, então, por isso que, mesmo que a terra e o céu, claro, por serem materiais e sofrerem as transformações materiais, que um dia cessarão, né, como todo o planeta, tudo que é matéria, né, tem um início, meio e não fim, é apenas uma transformação para um novo início posterior, né, o planeta Terra sim será. Claro que será daqui a milhares de anos, né? Teremos um tempo muito grande ainda na Terra. Mas mesmo que esse globo material que hoje, né, nós chamamos de Terra, e que um dia passará por tantas transformações materiais a um ponto de deixar de existir, as palavras do Cristo permanecerão. Por quê? Porque representam justamente as próprias leis de Deus, né, imutáveis de todo sempre. E que nós, então, venhamos a colocar, então, sobre nós esse julgo que nos remete, né, para uma lei de ação e reação constante dentro das leis de Deus e que, claro, por consequência, alcançamos, então, a verdadeira felicidade, que é aquilo que todos nós buscamos. Tá bom? Então, é isso que nós tínhamos para colocar hoje, tá? Nós gostaríamos de desejar muita paz para todos, agradecer por estarem aqui conosco até esse momento. Alguns recados antes de nós encerrarmos, então, a palestra de hoje. Né? Primeiramente, aí é como bibliografia, utilizamos o Evangelho segundo o Espiritismo para nos dar aí o conhecimento, né? Para que pudéssemos falar justamente sobre o assunto. Também as imagens que foram utilizadas aqui na elaboração dessa apresentação foram todas colhidas da internet e consideradas de uso gratuito. Então, caso alguém encontre alguma que não o seja, por favor, nos avise no e-mail. Também, caso alguém encontre algum equívoco, algum erro gramatical ou doutrinário, também pode nos apontar no e-mail, que vamos realizar as correções. E porventura, antes então da vibração, nós gostaríamos de recomendar alguns palestrantes e oradores espíritas que se encontram no site de vídeos. Basta digitar o nome completo ali no campo de pesquisa, porque trazem ali, a priori, consolo e instrução à luz da doutrina dos espíritos. Então nós gostaríamos de fazer essa recomendação. Pedir desculpas caso algum palestrante ou orador não esteja aqui relacionado até o momento, é porque muito provavelmente nós não o conhecemos, então por isso que não está aqui. Mas envie um e-mail para nós, de repente também, após nós fazermos uma análise, caso esteja em linha, nós coloquemos aqui também nessa relação, tá bom? Bom, então vamos à nossa oração final, para encerrarmos então as atividades de hoje. Nós gostaríamos então de agradecer aos espíritos superiores, aos benfeitores, por estarem aqui conosco, né, terem nos auxiliado, terem nos intuído. Nós gostaríamos de vibrar muito, né, por todos os nossos irmãos e irmãs que se encontram em dificuldades, sejam elas materiais ou sejam elas espirituais, que estejam onde estiverem, em que país for, ou em que condição econômica estiverem, que possam receber, né, o que de melhor dessa oração possa advir. Nós gostaríamos de pedir a Deus que nos possa permitir para que possamos estar aqui numa próxima oportunidade e realizar então
a continuação do trabalho. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.